prazer retornar a essa casa, porque faz tempo mesmo, né? Acho que estava até em outro endereço da última vez que a gente veio aqui. Mas é muito bom revê-los e agradecer, né, pela acolhida, pela receptividade. Meus amigos, muitas vezes nós procuramos a casa espírita quando sentimos dores. Seja essas dores no corpo físico, no corpo mental e também dores da alma. E quando nós chegamos à casa espírita, muitas vezes, por desconhecimento, nós sempre buscamos uma ação, muitas vezes mirabolante, uma resposta a todos os nossos problemas ou a dor que nos traz até aqui. E nós então esperamos que algum amigo da casa, algum trabalhador, possa tirar a nossa dor, como se fosse um passe de mágica, como se cada um aqui tivesse uma varinha mágica que pudesse tirar a nossa dor, o nosso sofrimento. Então nós, muitas vezes, e até em ressonância àquilo que o Cláudio acabou de dizer, muitas vezes nós chegamos à casa espírita e esperamos iniciar a reunião para que nós pudéssemos nos conectar ou que alguém pudesse dar uma resposta aos nossos problemas. E nos esquecemos de que a partir do momento em que nós estamos neste ambiente extremamente energizado, fluídico, e que a partir deste momento nós já estamos recebendo todas as forças e as energias que das quais precisamos. E quando nós chegamos, nós, obviamente, normalmente tem, não sei se aqui tem, né? Tipo, o silêncio é uma prece, desliguem os celulares, para que a gente possa exatamente se conectar. Quando a gente chega aqui, de modo particular, tinha uma imagem agradável na tela, uma música ambiente, onde nós íamos abaixando, diminuindo aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquela coisa que é pertinente dos nossos dias a dia. Então nós íamos nos acalmando, permitindo a ação da espiritualidade já no momento em que nós ingressamos aqui na casa. O tratamento começa desde quando nós falamos assim, hoje eu vou ao centro. Já começou o nosso tratamento. Quando nós pisamos aqui, o tratamento é intensificado pelas forças vibracionais. Inclusive, o Cláudio bem lembrou, né, que nós não temos o hábito assim, de ler. Mas quando a gente começa a ler a literatura espírita, nos traz que uma casa espírita não beneficia só aqueles que estão aqui, mas toda a vizinhança, toda uma região é beneficiada pelos fluidos, pelas forças espirituais que são emanadas a partir daqui. Então vejam bem, se até os vizinhos que neste momento estão assistindo televisão, estão fazendo janta, estão fazendo de tudo, estão recebendo as boas vibrações, imagine nós que de forma consciente saímos dos nossos lares para nos encontrarmos nesse ambiente sagrado. Bom, como eu disse, normalmente a gente está buscando uma resposta mirabolante de algum trabalhador. Quantas vezes as pessoas perguntam assim, lá no teu centro alguma entidade vem falar com a gente? Lá no teu centro alguém vai dizer o que a gente deve fazer ou não fazer? Calma, vamos com calma. Porque é possível e é extremamente real a comunicação com o mundo espiritual? Sabemos que sim. Quem está no dia a dia sabe que esse intercâmbio existe, é real. Mas antes disso, muito antes disso acontecer, precisamos dar valor em todas as movimentações e em todos os trabalhos e em todas as terapias e técnicas que são ofertadas no centro. Por exemplo, daqui a pouco receberemos o passe. E a última obra que Kardec escreveu, muito embora não conseguiu concluir, porque ele desencarnou nesse processo, foi sobre o passe, a qual ele chamava carinhosamente de magnetismo espiritual. Kardec, para quem não sabe, muito antes de conhecer o espiritismo, por assim dizer, Kardec era um sujeito extremamente estudioso. Ele era absurdamente, assim como a gente diz, um nerd no seu tempo. Ele estudava astronomia, filosofia, ciência,
tudo que você pudesse imaginar, Kardec estudava. E ele estudava o que hoje é chamado de mesmerismo, de Mesmer, que falava sobre o magnetismo pessoal. Todos nós temos um magnetismo pessoal. Prova disso, vou dar um exemplo simples para vocês. Quando às vezes uma pessoa está comendo alguma coisa e a gente está olhando, ai que delícia, a gente não fala, estou olhando, que delícia, e a pessoa fala assim, e a pessoa está conversando com você, está comendo algo, e quando de repente cai, o que a pessoa fala? Olho gordo, é? Não fala assim? É esse magnetismo que é humano, né? É algo inerente aos corpos, né? Quando você, por exemplo, corta uma flor, ali existe um fluido que se rompeu quando isso aconteceu. Isso é provado, inclusive, cientificamente. E Kardec estudava esses fluidos, né? E depois veio a se envolver com o Espiritismo, conheceu o Espiritismo, enfim, né? Por assim dizer, porque na verdade o Espiritismo só se deu a partir de Kardec. Embora os conceitos, o entendimento, essas coisas todas, desde que o mundo é mundo. Mas propriamente o Espiritismo veio com Kardec. E aí, Kardec então, após escrever os primeiros livros, ou pelo menos codificar esses livros, Kardec termina a sua jornada neste plano, falando, estudando, analisando sobre o magnetismo, não mais físico, mas o magnetismo espiritual. Kardec chega à seguinte conclusão, que esse magnetismo que todos nós temos, todos os seres têm, esse magnetismo ele é tonificado pelas forças espirituais. Kardec vai dizer que existe uma energia que permeia absolutamente tudo, do mais denso ao mais sutil. E essa energia que muitos chamam de energia cósmica, energia fluídica, energia, enfim, são vários nomes. E Kardec vai dizer que essa energia pode ser canalizada e direcionada para o bem ou para o mal. Essa energia por si só, ela não é boa nem ruim. É uma energia forte, poderosa, que pode curar, como pode adoecer, que pode libertar, como pode aprisionar. E quem é que decide o que essa energia vai ser? Somos nós. Quando nós estamos diante do passista, nós acreditamos naturalmente que esse passista, embora talvez não conhecemos todas essas técnicas, mas nós acreditamos que o passista ele está canalizando essas forças e direcionando a nosso favor. E o passe é exatamente essa canalização da energia maior. E o passista bem intencionado, essa energia vem, ele bem intencionado, o que ele faz? Ele canaliza para você. E você, muito mais bem intencionado ainda, porque está ali sedento por algo, recebe aquele fluido, recebe aquela vibração, direcionando dos seus pensamentos o objetivo a ser alcançado. Mas como eu disse, normalmente nós queremos chegar numa casa espírita para saber do futuro, de coisas. Será que tem alguém aí que pode fazer alguma coisa para tirar minha dor, meu sofrimento, não sei o quê? E esquecemos que a ação do passe, ela é curadora, libertadora, transformadora, etc, 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 etc. De que já no momento do passe, o meu tratamento se deu. Claro, e os demais tratamentos? São extremamente importantes e cada um sabe exatamente em que tipo de tratamento se encaixa, o que precisa, enfim, conversando com os trabalhadores, vai ser encaminhado, etc, etc, etc. Mas se eu não tiver os tratamentos iniciais, que por si só já são suficientes, eu não posso receber outros tratamentos se eu não conseguir canalizar essa força que me foi direcionada de forma gratuita, de forma carinhosa por algum trabalhador que entende como isso acontece, canaliza essa força e direciona por aí. Existe
uma pesquisa japonesa, eu não me lembro agora o nome, eu sou ruim para guardar nomes, de um pesquisador japonês que ele fotografou com uma máquina especial, máquinas fotográficas Kirlian, ele fotografou no momento da oração as mãos de quem estava orando. Vocês podem pesquisar, o Cláudio mesmo sugeriu, pesquisem depois em casa, vão matutando as ideias aí. Ele pesquisou, fotografou as mãos de quem rezava. E uma luz extremamente diferente, com coloração diferente, foi vista nas mãos de quem orava. Ele também fez uma pesquisa de quem orava sobre um copo d'água, aplicando ali energias positivas, falando boas coisas, etc, etc. E depois no microscópio ele fotografou como eram as moléculas, as células daquela água. E um outro copo d'água que ele amaldiçoava, que ele blasfemava, que ele xingava, e também ampliou essa foto no microscópio e tem imagem ali, uma vibração, uma energia pertinente a tudo isso. Então, quando nós estamos diante desse momento sublime que é o passe, que não é um benzimento, embora com todo respeito, não é uma reza que estão fazendo para nós, longe disso, não é o objetivo do passe. O passe é a canalização dessa força cósmica em favor de cada um de nós. Vocês querem um outro exemplo? Quando nós estamos com dor, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Por exemplo, se eu estiver com dor de cabeça, estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor de estômago, nós não colocamos a mão onde está doendo? Por quê? E o passista faz o que quando ele vai dar o passe em nós? O padre, quando vai terminar a missa, o que ele faz? Ele ergue as mãos e fala, o Senhor e dá uma bênção, não dá? O pastor lá no culto, quando ele vai dar uma bênção lá para os fiéis, o que ele faz? Ele estende as mãos para dar uma bênção. Muitas religiões utilizam-se das mãos como sinal de canalização, de distribuição das bênçãos de Deus. O passista não é diferente. Impõe as mãos e ali canaliza essa força poderosa para cada um de nós. Não importa o sofrimento, a dor, a situação que eu esteja vivendo, a partir do momento que o passista está e eu, recebendo essa vibração, canalizo ela para a área da minha vida em que eu preciso, ali destrava, ali a mágica que nós estamos buscando, ela acontece. Façam essa experiência daqui a pouco, na hora do passe. E Kardec era uma pessoa que não acreditava em absolutamente nada, desde que não pudesse ser provado. Não me venha com conversinhas mole. Não venha com lá. Vamos ver como isso funciona na prática. Kardec era cientista. Kardec não era religioso. Ele não acreditava por acreditar. Kardec queria colocar as coisas ao crivo da ciência. Aliás, Kardec disse o seguinte: se a ciência provar que nós estamos errados, esquecemos tudo, seguimos com a ciência. Ciência é progresso, ciência é avanço. Então Kardec fez um desafio aos espíritas lá no início. Se tudo que nós fizermos estiver errado, se a ciência provar que nós estamos errados, deixamos de fazer, pedimos perdão e seguimos a ciência. A ciência é progresso, é crescimento. Então, quando eu falo, poxa, eu vou tomar um passe, o que é que ele está fazendo aqui? Será que ele está rezando por mim? Não percam o tempo acreditando em coisas assim, disseram que é bom tomar um passe. Mas por que é bom tomar um passe? Não sei, mas disseram que é bom. Não, sinta a vibração, a força, a energia que está sendo canalizada para você. Direcione essa força para a área da sua vida que te traz até aqui muitas vezes. A gente está acostumado que às vezes a casa espírita é a última porta, né? A pessoa vai em tudo, já fez de tudo, já fez novena, trezena, quinquena, já... tudo que você puder imaginar. Aí fala, vai lá no centro espírita. Eu? Não. E aí a pessoa fala, acho que eu vou sim. Tudo bem. Então, às vezes,
A gente chega como último recurso. E nós estamos acostumados a isso com a casa espírita. Às vezes é o último recurso que a pessoa tem. E aí ela chega e ela é envolvida nessa vibração, nessa energia, nessa força. E se ela estiver preparada, essa energia fará as coisas acontecerem, as peças se encaixarem, as respostas se entenderem, etc, etc, etc. Quantas pessoas muitas vezes chegam para nós e falam, olha, eu perdi um ente, tal, não estou conseguindo superar, piriri, parará, o que eu faço? Respira. Só. Porque no momento certo as coisas vão se encaixar. Não queremos nós, muitas vezes, apresentar uma resposta mirabolante. Olha, então, mas é que tinha que acontecer. Não, calma, pezinho no chão, vamos devagar. A pessoa às vezes quer obter uma resposta imediata. Por que morreu tão cedo? Por que morreu tão velho? Por que não sei o quê? Por que isso? Por que aquilo? Calma. Se envolva com as vibrações da casa, com a energia. Deixa a espiritualidade falar com você. Deixa as vibrações do alto te atingirem. No momento certo, você obterá a resposta. Se não for nessa existência, será na erraticidade. Se não for na erraticidade, será nas próximas. E assim sucessivamente. Uma hora, a coisa vai se encaixar. Tem uma técnica que eu gostaria de passar, uma técnica milenar. Nossa, essa técnica ela é incrível para aquelas pessoas afobadas. Que segundo a Organização Mundial da Saúde, 98% de toda a população mundial tem essa doença chamada afobamento, desespero, querendo as coisas rápidas. Tem uma técnica milenar que chama-se florzinha e velhinha. Já ouviram falar? E eu queria que vocês fizessem essa técnica agora, para ver se realmente vai funcionar. É assim, quando eu quiser as coisas imediatamente, na hora, porque senão eu vou, não sei o que, eu vou me lembrar da florzinha e da velhinha. Quando a gente pega uma rosa, o que a gente faz? E quando a gente vai cantar parabéns, né, vai ter aniversário da casa, parabéns, o que a gente faz com a velhinha? Não é assim? Então o que a gente vai fazer naqueles momentos assim, que eu quero resposta, eu quero que alguém me para? Não é assim, amiguinho? E a gente vai fazer isso, vai acalmar. Quando eu chegar aqui na casa e eu querer falar da novela, do final do jogo de ontem, não sei o que eu fui lembrar disso. Sabe? A gente vai cheirar a florzinha, soprar velhinha. Cheirar a florzinha, soprar velhinha. Porque se não for assim, a espiritualidade não vai conseguir falar conosco. Eu estou nessa vibração e a espiritualidade está aqui. Como é que se encontram as duas vibrações? Não tem jeito. Quando o seu marido, e coitado de nós, não fazemos nada para atormentá-las, mas vocês sim nos causam esse sofrimento. Então, quando as suas esposas forem encher as pacoadas, encher a florzinha, sopra a velhinha. Já perceberam que nós estamos vivendo que nem doidos aí pra rua? Que buzina, grita, grita. Nossa vida o dia todo é de desarmonia. Aí eu chego na casa espírita, hoje, nossa, eu chutei, buzinei, gritei, briguei na fila do banco, fiz um... Cadê o tio? Alguém se reconhece aí? Cadê o tio? Cadê o tio Crial? Vocês estão olhando pra mim? Cadê o tio? Aí depois disso, eu chego na casa espírita e começo. Quanta luz. Não. Sem essa. Porque é uma coisa assim que é desde a hora que eu acordo. Eu sei que no dia, as situações todas, não é? Deixa a gente fora do prumo, muitas vezes. A gente às vezes vai sair da caixinha. Mas aí eu falo, opa, volta para a caixinha. Volta para o seu lugar. E todos nós temos um dia de loucura. Ou
2, 3, 4, 5 ou 7 por semana. Mas aí eu sei que em algum momento eu preciso voltar. Se eu quero ter esse contato com a espiritualidade, e esse contato com a espiritualidade não precisa ser como a gente vê, os médiuns e tal, não necessariamente. Isso é para o trabalhador que se dedica a esse fenômeno, a essa ciência, etc, etc, etc. Mas eu tenho que ter um contato com a espiritualidade 24 horas por dia. Mas como 24 horas? E na hora que eu durmo, como é que faz? Ali sim eu vou ter maior contato com a espiritualidade. Então, imagine se eu for dormir assistindo, por exemplo, um programa policialesco, violência, morte, não sei o que, assassinato, não sei o que. Como é que eu durmo? Aí por isso que a gente é fã, sabe do quê? Da Tina. Vocês conhecem a Tina? Já ouviram falar da Tina? Aposto que na casa de vocês tem a Tina lá. Fluoxetina, paroxetina. Não tem? Por isso que nós somos fã da Tina. Porque a gente vai dormir louco. Como é que vai ser a nossa noite de sono? Quantas vezes nós acordamos e falamos assim, parece que um trator passou em cima de mim. Às vezes até passou um trator e tantas outras coisas. Porque a gente dorme assim, assistindo violência, intrigas, fofocas, tarará, tarará. Muitas vezes alcoolizados, drogados. A gente dorme. Acorda no outro dia de jeito, como se não tivesse dormido. Como é que vai ser aquele dia? Terrível, eu não dormi bem, eu saio brigando com todo mundo, saio xingando todo mundo, não tenho paciência mais com todo mundo, eu não como bem, não tenho hora para almoçar, não tenho hora para jantar, não tenho hora para tomar café, não tenho hora para absolutamente nada, como o que der para comer na rua. Aí eu chego na casa espírita esperando um milagre acontecer. Não vai. Se eu não me convencer de que eu preciso, passo a passo, devagar, calma, vou surtar, mas vou voltar para casinha. Se eu não tiver isso dentro de mim, meus amigos, não adianta. Não tem uma fórmula mágica, milagrosa, que faça as coisas acontecer, se eu não me conscientizar disso. Então daqui a pouquinho vamos tomar o passo, não vamos? Pois é. De que maneira? Recebendo aquela vibração, sentindo aquela força. E aqueles que têm aquela sensibilidade mais aguçada vão conseguir perceber, vão sentir isso. Quantas vezes nós chegamos num ambiente e a gente fala, o ambiente está pesado, hein, gente? E quantas vezes nós chegamos num ambiente que a gente fala assim, poxa, que gostoso, que ambiente agradável. É a mesma coisa, se a gente estiver recebendo um passe, a gente vai sentir essa vibração, essa força. E é naquele momento eu me envolvo com aquela força e canalizo para a área da minha vida que me adoece, que me entristece, que me desabona. Pronto, está feito o seu tratamento. Aquilo que você veio buscar será alcançado. Tendo merecimento, tendo alvo que Emmanuel falava para Chico. Quando as pessoas iam visitar Chico Xavier, falavam para Chico assim, muitos, né, espíritas inclusive, diziam assim, Chico, eu queria tanto ser um bom médium, queria ser tanto um trabalhador, queria ser um pai de família exemplar, queria ser uma mãe incrível, queria ser sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que eu faço? O Chico falava, anota aí, são 3 coisas importantes que você precisa fazer. Ah, então vai lá, me fala, Chico, vamos lá, coloca aí, primeiro, disciplina. A pessoa olhava, tá, disciplina. Mas a segunda, Chico, porque talvez esperava que Chico desse, olha, junta lá 3 punhados de sal, um pouco de açúcar, beba tudo que você vai ficar. A pessoa ficava lá esperando uma resposta assim mágica. E Chico falava, anota aí, segunda opção, segunda coisa que você tem que fazer. Disciplina. Tá. Quem sabe na terceira vem a mágica. O que tem que fazer agora? Disciplina. Como é que a gente vai ser bom naquilo que a gente faz se a gente não tem disciplina? Como é que a gente vai começar alguma coisa se a gente não tem nem perspectiva de terminar essa coisa? Como é que eu entro num tratamento na casa espírita se eu não sei nem o que vai virar? Ah, se der certo, Deus, se não der também, estou nem aí. Não vai dar certo, já não deu certo. Não precisa nem continuar o tratamento, já não deu certo. Porque eu tenho que acreditar, eu tenho que pôr minha energia,
tenho que pôr minha fé. Senão não vai. O trabalhador pode ser incrível. Ele pode ter ficado os últimos 7 dias no deserto meditando e veio aqui para te dar um passe ou fazer um tratamento em você. Se você não tiver esse entendimento das coisas maiores, se você não tiver essa força de vontade, se você não tiver essa disciplina, não vai dar certo. Tanto é que o Cristo, quando curava, quando operava, o que as pessoas chamam de milagre, o que é que o Cristo dizia? A tua fé curou, te salvou, te libertou, te não sei o que, a tua, em que pese o magnetismo e a força do mestre, porque bastava tocar na roupa de Jesus e a pessoa já era curada, em que pese tudo isso, tinha um desejo real, uma vontade, uma força de cada um, e fazia a coisa acontecer. Não é mágica, Jesus não tirava um coelho da cartola, fazia assim e aparecia alguma coisa, não. Eu me lembro do cego Bartimeu, ficou conhecido como Bartimeu o nome dele. O cego tinha tanto desejo de ver Jesus, vejam bem, o cego tinha tanto desejo de ver Jesus, que quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar. Me coloca, Jesus, Jesus! Tanto desejo que ele tinha de ver Jesus, 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 e as pessoas olhavam para ele e falavam, cala a sua boca, você não sabe nem o que você está falando, quem é que vai dar bola para você? Eu não sei se você sabe, fazer um parênteses aqui, graças a Deus que nos tempos atuais nós temos hoje uma assistência social e uma inclusão nas pessoas portadoras de deficiência que realmente é extremamente importante, mas na época quem detinha um familiar, uma pessoa deficiente físico, mental, enfim, que fosse, era jogada à própria sorte. A família jogava na rua, literalmente na rua. E para que todos soubessem que aquela pessoa era uma deficiente, eles tinham que vestir uma capa preta. Para que, inclusive, não podiam nem tocar. Se você tocasse no deficiente, você se tornaria impuro, então você não podia tocar no deficiente. Então, para saber que aquela pessoa era deficiente, punha uma capa preta e tchau, né? Então eles só tinham mesmo que mendigar de dinheiro, porque não tinha trabalho, não tinha nada, nem a família queria. Então era assim, eles viam como sendo um castigo. Olha, nós estamos falando do povo primitivo, né? Hoje, graças a Deus, as coisas são diferentes, né? Tanta coisa evoluiu e tal, a nossa mentalidade expandiu e a gente hoje trata todos com igualdade. Então, as pessoas olhavam para Bartimeu e falavam assim, você acha que Jesus vai olhar para você? Você acha que Jesus vai dar bola para você? Mas o desejo dele era tanto que ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, não sei o que mais. E a ponto daqueles que andavam com Jesus falar para ele assim, repreender. Fica quieto, você está atrapalhando. Os próprios apóstolos de Jesus repreenderam o homem que buscava Jesus. Vão vendo o nível. Na terceira vez que ele gritou, Jesus falou assim, larga o homem aqui. Levantaram Bartimeu, levaram até Jesus, e Jesus disse assim, o que tu queres de mim? E ele falou, quero ver. E Jesus põe as mãos no rosto de Bartimeu, e ele consegue ver. E diz as Escrituras que Bartimeu acompanhou Jesus por toda até o final da sua trajetória até ele. O desejo de Bartimeu fez com que ele não levasse em consideração a sua condição. O que a sociedade dizia para ele, você não pode, ok? Fica aí no seu cantinho. Não. O desejo dele de ver era maior do que tudo aquilo que jogaram sobre ele. E ele então, num passe de força, de coragem, de disciplina, porque ele foi ali no caminho onde Jesus estava e conseguiu aquilo que ele buscava. Porque aí veio o magnetismo de Jesus, veio a força magnética de Jesus, e ele foi. Trazendo isso para a nossa realidade de hoje, é exatamente isso que viemos buscar. Talvez não a visão física, mas os problemas, as dores que temos, viemos buscar uma resposta para elas e estamos diante daquele que se coloca a serviço do Mestre e das forças maiores para magnetizar a cada um de nós e assim sucessivamente fazer com que essas vibrações alcancem
cada um de nós. E se for do merecimento, e será, nós vamos alcançar aquilo que estamos buscando. Então, para encerrar, eu peço a vocês mesmo que, quando forem tomar o passe, seja hoje, amanhã ou depois, sempre valorizem o momento, a energia, a força que está sendo canalizada. Não banalizem, não ignorem, não espere que depois vai começar um tratamento, sendo que o tratamento já começou. E o tratamento é dividido em etapas, e essa é uma das mais importantes etapas do tratamento. Começar pelo passe. Aliás, como eu disse, Kardec se dedicava tanto a esse trabalho que a espiritualidade não deixou Kardec concluir, porque disse: para, você já fez muito mais do que nós confiamos a você, calma. E coube a Leon Denis continuar o trabalho do magnetismo e tantos outros que deram sequência com a pós-codificação. Então valorizem esse momento. Não sei se aqui tem aguinha fluidificada. Sim. Tomem a água fluidificada não como uma água para matar a sede, porque não mata a sede de ninguém, um copinho desse tamanho, não é verdade? Aquilo não é para matar a sede. A sede depois você toma 2 litros de água e tudo mais. Aquele copinho d'água é para trazer aqueles fluidos, aquelas energias, aquela força espiritual, magnética para dentro de nós, harmonizando as células, harmonizando todo o nosso corpo. Não ignorem isso, porque dando esta atenção a esses elementos que normalmente nós banalizamos, infelizmente, só ali nós já alcançamos o que precisamos e o que tanto necessitamos. Às vezes a gente quer uma coisa, mas necessitamos de outra. E a espiritualidade sabe nos dar aquilo que de fato necessitamos. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês, ao longo também da semana, né, aproveitem esse magnetismo, essa força que é emanada dessa casa, levem para a casa de vocês, para o ambiente de trabalho de vocês essa força, multipliquem com os seus familiares, com os seus amigos e permitam que essa energia permeie todos os campos. Às vezes a gente fala, né? Eu estou falando que está terminando, não termina. Às vezes a gente fala assim: poxa vida, né? Minha casa, desculpem a expressão, né? Mas quantas vezes as pessoas falam assim: minha casa está um verdadeiro inferno. É verdade. Sabe o que é um inferno? Porque está cheio de diabinhos. Quem são os diabinhos? Vocês, o marido, sua esposa, que não se entendem, que não se amam, que não se respeitam, que fica aquela coisa, não sei o quê. É um verdadeiro inferno, naturalmente. Então levem essas vibrações para a casa de vocês, para o ambiente de vocês. Saiu ali, não acabou. Muito pelo contrário. Saiu ali, não é para ir para a balada, para o boteco, né? Não. É para casa. Para interiorizar as forças e as energias. É para deixar com que as coisas entrem de fato dentro da nossa vida, do nosso lar, da nossa família e contaminem as pessoas que estão à nossa volta. Senão não faz sentido. Sair de casa em plena segunda-feira, que é aquela segunda-feira, a gente começa na dieta na segunda-feira, a gente volta para a academia na segunda-feira, tudo na segunda-feira, e eu saio da minha casa em plena segunda-feira à noite para vir no centro, para ficar 1, 2 horinhas aqui dentro e depois achar que está tudo resolvido. Não posso jogar isso fora. Os trabalhadores assim chamados, né, que é um título que nos dão, os trabalhadores se dedicam, né, preparam o ambiente, a aguinha, e as salas e tal, para que eu daqui a pouquinho fale assim: ó, acabou, tchau, vambora. Agora eu vou levar essa energia, vou compartilhar essa energia com as forças maiores da minha casa, envolvendo todos nessa mesma vibração. É isso. Não acaba. Não começa na hora que a gente põe o pé aqui, como eu disse, desde o momento que eu intenciono vir à casa espírita, eu já estou sendo assistido pela espiritualidade. Enquanto eu estou aqui, quando eu volto para o meu lar, para a minha casa. Continuo com essa vibração, com essa energia. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos nós e que vocês alcancem aquilo que buscarem, desde que haja merecimento e fé. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Maravilha.